Depois de morar quase um ano em Portugal, eu posso dizer que o balanço é positivo. A minha experiência em Londres começou em setembro de 2018. Minha decisão de vir para Moscou não foi a primeira decisão que eu tomei. Quebec assusta um pouco. Depois de uns 3 meses, tudo começa a se encaixar e a vida começa a funcionar. Uma amiga que já morava lá fazia alguns meses na Austrália falou: Ademar, eu vim trabalhar aqui? Eu costumo dizer que morar na China é viver uma aventura todos os dias, né? Este ano o Brasil deve bater o recorde de pessoas decididas a sair definitivamente do país. Foram mais de 22.300 até o dia 20 de outubro. Em todo o ano passado, mais de 23 mil brasileiros deixaram o país. Muitos fogem do desemprego, outros buscam mais qualidade de vida ou tentam fazer um pé de meia e depois voltar ao Brasil. Apesar de um mundo de opções, a decisão não é simples e vários fatores precisam ser analisados para que o sonho não se transforme em pesadelo. Nos últimos meses, o Globo vem publicando uma série de reportagens sobre oportunidades para estrangeiros em vários países e esse material está reunido no site do jornal desde o último fim de semana. E esse é o assunto do podcast Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic. Hoje a gente conversa com o editor assistente de economia, Alexandre Rodrigues, e a repórter Glauci Cavalcante, que explicam os prós e contras dos destinos mais procurados pelos brasileiros que buscam uma chance no exterior. Onde há mais estímulos, onde há mais restrições, os problemas com a língua, o choque cultural e a distância de casa. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Bom, Alexandre Rodrigues, da onde veio a ideia para essa série? E o que é condição, pró e contra, de um modo geral, para qualquer destino? A gente começou a série quando a gente percebeu que tinha um movimento muito forte de brasileiros se mudando para Portugal. Meu nome é Sérgio Tofset, estou há 2 anos morando na cidade do Porto, abri um braço da minha empresa que é especializada em Big Data e Analytics. Era um tema que acabou ficando recorrente nas nossas reportagens. Foi então que a gente viu em São Paulo, a repórter Ana Paula Ribeiro fez uma matéria que mostrou que também estava aumentando a imigração para o Japão. A gente fez essa reportagem e depois a gente percebeu, né, que outros países tinham programas de imigração e que os brasileiros estavam se candidatando para diferentes países, não só para Portugal. Então a gente resolveu fazer uma série mostrando quais são os países que têm programas de imigração legal, abertos, estruturados, e quais eram os destinos que os brasileiros estavam mais procurando. E aí a gente foi olhar desde as motivações dessas pessoas e também como que elas conseguiram, né, fazer o processo legal. A gente viu então que, como você perguntou, que o principal requisito é planejamento. E o segundo desafio que a gente viu conversando também com brasileiros que estão morando nesses países é o desafio de adaptação, né? E aí vem os prós e contras de viver nesses países, né? Tem muitas oportunidades, mas tem também uma série de adaptações que as pessoas têm que vivenciar ali, né? Começar a detalhar então, Glauci Cavalcante. Vamos começar pela Europa, porque tem Portugal, que é o destino mais procurado hoje pelos brasileiros, mas outros países também têm oportunidades, né? Exatamente. Portugal é a porta de entrada mais óbvia para os brasileiros, né? Pela proximidade de cultura e do idioma, sobretudo. Vem atraindo já brasileiros anualmente, há alguns anos. Tem, de fato, oportunidades de vários vistos, várias maneiras de entrar no país, ainda que você não seja descendente direto de portugueses ou de europeus, né? Por outro lado, o que está acontecendo? É uma economia pequena, né? Relativamente pequena dentro da Europa. Então, a concorrência lá dentro cresceu muito, né? Principalmente por essas vagas de melhor remuneração para profissionais mais qualificados. Então, um caminho que os brasileiros têm tomado mais recentemente é o de empreender no país. Não é necessariamente fácil, mas tem funcionado para aqueles que de fato se planejam e tomam ali um rumo mais planejado. Estou aqui nesse mercado já conseguindo alguns clientes,
mas coloco aí como ponto de atenção aos amigos, em especial da área de TI, que é importante um estudo prévio do mercado, do portfólio, da aderência dos serviços e dos produtos, do expertise nesse mercado. A Alemanha, né, não muito longe dali, tem um programa de imigração muito bem estruturado, com regras muito claras. Eles têm uma lista de 50 profissões em que há demanda por profissionais de fora do país, né? A Alemanha tem, como outros países, um envelhecimento populacional já num estágio que demanda trazer gente de fora, né, para ocupar oportunidades no mercado de trabalho. Então lá, engenharia, a área de TI, medicina, enfermagem são as principais áreas em demanda, tá? Em enfermagem, inclusive, o governo alemão já mantém um programa para atrair brasileiros formados nessa área exclusivamente. E aí tem que saber falar alemão? Pois é. Tá aí uma das dificuldades, né? Esse programa, inclusive, ele tem um curso hiperintensivo de alemão, que é para a pessoa que é selecionada já chegar ao país dominando um nível intermediário da língua, para poder trabalhar. Mas também a cultura, né? Outras regras, eles são extremamente organizados, muito formais. Exatamente. As pessoas que a gente ouviu e que foram para lá, todas destacam, tem que ter inclusive, atenção. Inclusive, a Joana Cidade é uma das que fala sobre esse choque cultural na Alemanha. O que é difícil são as relações entre as pessoas aqui, que são muito mais formais. Eu tenho que me policiar sempre para tratar as pessoas de uma maneira formal, mesmo pessoas com quem eu trabalho já há algum tempo junto. Todos os brasileiros que nós ouvimos e que foram para esses outros países frisaram muito quanto você tem que entender a cultura do país, a cultura de trabalho, para você conseguir se inserir nesse novo mercado e nessa nova sociedade. E, Carol, a gente conversou com a Vivian Oswald, né, que também, além de ter vivido na Rússia e na China, ela viveu no Reino Unido e Londres e participou da série, e fala um pouco pra gente dos prós e contras do Reino Unido, que é o terceiro destino dentro da Europa. É claro que a vida em Londres ou no resto do Reino Unido tem as suas facilidades, você tem um pouco de tudo para fazer. Agora, é um país extremamente caro. Para quem está se mantendo como estudante lá com renda em real, precisa contar dinheiro. E até para quem ganha lá em libra. Se você consegue um emprego lá, você se dá conta de que o salário às vezes fica apertado, porque o aluguel é muito caro, as contas de gás e luz são assim o primeiro susto que você toma quando você se muda para lá. Os teatros custam caro, quer dizer, se você quiser aproveitar tudo que tem da vida de Londres intensamente, vai ser caro e você vai precisar fazer opções. Então, o Reino Unido, um destino também muito cobiçado pelos brasileiros, tanto o Reino Unido quanto a Irlanda, né, outro país sobre o qual a gente fala na reportagem, tem opções incríveis, né, na área de formação acadêmica e profissional. E o Reino Unido, em particular, tem boas oportunidades para quem quer empreender no país e profissionais que vão diretamente para a área de inovação e startups. Tem hoje um desafio muito grande que é o Brexit, né, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Pois é, que gera uma incerteza danada pra gente que inclusive já morava lá há anos e agora não sabe se pode ficar ou não, né? É isso mesmo, pois é. Tem muitas perguntas sem resposta, incluindo como vai ficar a política de imigração, nada disso está definido. O que a gente já sabe é que, por exemplo, quem tem passaporte europeu e vive no Reino Unido vai precisar fazer um registro junto às autoridades de lá para continuar morando no país. Então isso já se sabe que mudou, mas ainda tem muita coisa em aberto. Caros são outros países de língua inglesa que já fazem parte do segundo bloco. Prós e contras: Canadá, Austrália e Nova Zelândia, que foram reunidos em um bloco, não pela proximidade física, afinal de contas o Canadá está de um lado e a Austrália está do outro. É porque eles têm programas de imigração que de alguma forma são semelhantes, né, Glaucia? São, de fato, 3 países com políticas claras de captação de estrangeiros. No caso desses países, porque as populações são muito reduzidas, né, em comparação à demanda que eles já têm em empregabilidade, né, no mercado de trabalho, então eles trazem muita gente de fora para trabalhar e para impulsionar a população de modo geral. O Canadá tem atraído muitos brasileiros, cada vez mais a cada ano que passa, dá saltos assim, quase que dobrou no último ano, chegou a quase 90% o número de vistos permanentes concedidos a brasileiros em relação ao ano anterior. E isso, enfim,
atraindo muita gente em busca de qualidade de vida, de segurança, né, de condições de avançar em estudos, né, no trabalho. Tudo isso está ali na balança de quem pesa ir para o Canadá, ou para a Austrália, ou para a Nova Zelândia. São características comuns a esses países como um todo. Aqui quem fala é Henrique, do Canadá, de Quebec. Meu estímulo para poder mudar de país foi dar uma vida nova pro meu filho, dar oportunidade para ele de ter uma boa educação. Quando a gente fala de Austrália e Nova Zelândia, é preciso prestar um pouco de atenção porque as regras nesses países são revisadas periodicamente. Então você tem que estar um pouco atento nas profissões que entraram e saíram da lista, o que mudou no formato de um visto ou de outro, porque eles estão sempre aprimorando ali os processos. No Canadá isso é um pouco mais já definido, mais estabilizado. Tem uma questão de idade também, né? Eles dão preferência a profissionais jovens. Eles pedem, na verdade, quando você vai se candidatar ao visto permanente, porque você pode entrar diretamente por esse processo, você preenche um grande formulário que vai avaliar uma série de quesitos. Entre eles, a sua idade e se você vai com o cônjuge, filhos também. No Canadá, você tem um limite, mas você não deixa de pontuar pela idade. Na Austrália, esse limite agora é de 45 anos. Então, assim, dali em diante você não pontua mais, né? Não quer dizer que você não vai entrar no país, mas isso de fato já virou um fator ali relevante na pontuação do candidato. Tem muitas oportunidades. A Austrália, a Nova Zelândia, é um clima mais amigável, mais né? longe pra caramba, né? Exatamente. Exatamente. A gente, inclusive, nós entrevistamos um brasileiro que foi morar na Austrália e acabou retornando. O Ademar Vitorino. Exatamente. O Ademar explicou que ele foi morar na Austrália, adorou, se adaptou muito, achou assim ótima qualidade de vida, se inseriu no mercado de trabalho na área dele, mas ele tinha uma filha morando aqui no Rio de Janeiro e ficou assim praticamente inviável. E no Canadá é o frio, né? No Canadá um frio glacial, né? Dependendo da área do Canadá onde você vai morar, na costa oeste, porque você tem uma série de estados ali no meio também que são temperaturas de 30, 40 graus negativos no inverno, né? Isso tem que ser considerado na hora de se mudar. Ou seja, vá visitar antes e vá no inverno. Vá visitar antes, vá no inverno, fique uma longa temporada, né? Se tiver filhos, é o que todos os especialistas recomendam. Faz um test drive, né? Digamos assim. Estados Unidos e América do Sul, hein, Alexandre? São bem conhecidos nossos, né? E os prós e os contras? Olha, o que a gente viu é que os Estados Unidos, quando a gente pensa em imigração, tradicionalmente a gente pensa nos Estados Unidos, né? Embora hoje a gente já tem sinais de que os brasileiros estão ali aparentemente trocando Miami por Lisboa, né? mas enfim, os Estados Unidos continuam sendo um polo de atração de brasileiros e de imigrantes do mundo inteiro. E o que a gente viu é que eles têm um programa estruturado de imigração. Por mais que tenha uma retórica do governo Trump, por exemplo, de construir um muro e tudo mais. We're building a wall on the border of New Mexico, and we're building a wall in Colorado. O que a gente vê nos Estados Unidos e na maioria dos países dessa série é que eles têm programas estruturados de imigração para atrair profissionais qualificados. Esse é o diferencial, né? Eles querem o profissional qualificado e não o que vai entrar ilegalmente pela fronteira ali. Exatamente. É bem diferente, né? Então, quem tem qualidades enfim, um diploma que está sendo procurado, tem chances de entrar de uma maneira legal e até talvez com um tapete vermelho nos Estados Unidos. A gente percebeu que existe uma grande demanda por profissionais de saúde, por exemplo. Existem programas, vistos específicos para a área de saúde. No caso da América Latina, que já seria os nossos vizinhos, talvez seria um lugar mais fácil de entrar, o que a gente percebeu é que existe realmente essa facilidade do ponto de vista burocrático. Os países do Mercosul e os países associados ao Mercosul, como por exemplo o Chile ou a Colômbia, eles abrem, espaço para que profissionais brasileiros possam atuar nesses países
sem precisar pedir um visto formal e etc. É fácil conseguir um visto, uma autorização para trabalhar nesses países sem você ter que participar de um programa de imigração formal como o desses outros países que nós citamos. Em compensação, você também não tem uma qualidade de vida muito diferente da que encontra no Brasil, na maioria desses países. Exatamente, até porque a gente percebeu que o interesse por países desenvolvidos, como a gente falou aqui, por exemplo, até Austrália, Nova Zelândia, que são bastante longe do Brasil, claro que a gente vê que a maior parte das pessoas quer emigrar porque está em busca de trabalho, oportunidades, mas a gente viu muita gente interessada em qualidade de vida. Segurança, principalmente, né? Especialmente segurança. A conversa toda das pessoas que a gente entrevistou, elas contam como que a qualidade de vida daquele país se resume na sensação de andar na rua sem preocupação. Então, muita gente vai morar fora baseado nessa demanda, nesse interesse, né? Mas no caso da América Latina, esse talvez não seja a principal demanda, né? O principal interesse. Muita gente tem uma vontade de ter uma experiência no exterior para colocar no seu currículo. Gente que saiu da faculdade gostaria de ter vivido em outro país, aprender uma outra língua antes de voltar para o Brasil e seguir sua carreira. Então, para muita gente, ir para um país como a Argentina, ou ir mesmo para o Paraguai ou para a Colômbia, é uma maneira de você fazer isso de forma mais fácil, sem burocracia e também com um ambiente, né, cultural e socioeconômico mais próximo do Brasil. Bom, a gente chega no nosso último bloco, que são os países com a cultura mais diferente da nossa, né? China, Rússia e Japão. A China tem atraído muitos profissionais brasileiros, mas todos eles relatam a barreira do choque cultural, né? É muito difícil se adaptar, né? É incontornável, né? Eu acho que para a Ásia, de modo geral, todo brasileiro sente um choque, como você falou, é um choque mesmo, né? As pessoas que a gente ouviu, todas relatam que você tem que, nesse caso, se preparar e se informar ainda mais, né? Dificilmente você vai dominar o idioma de cara ou ao longo o alfabeto, você se sente analfabeto, né? Num país em que você não consegue ler uma placa. Você chega num lugar que você não entende nada, né? Nem que se diz, nem que se escreve. Mas, assim, ao mesmo tempo, são países que também têm facilidades para receber o estrangeiro, onde nos ambientes profissionais muita gente fala inglês ou outros idiomas e esse trânsito acaba acontecendo, né? No Japão, inclusive, como a Alexandre já contou, a Ana Paula fez essa reportagem no meio do ano, falando justamente sobre como o governo japonês estava facilitando a entrada de imigrantes para suprir uma demanda muito específica do setor produtivo, né, das fábricas do país principalmente, né, porque o Japão hoje já tem a população muito envelhecida e eles estão precisando de gente no chão de fábrica. Então isso, de duas maneiras, ajudou. Primeiro, porque você não precisa necessariamente da ascendência japonesa para se candidatar a essas vagas, e depois que você também pode ter uma qualificação menor profissionalmente falando e ainda assim está apto a trabalhar no país. De qualquer maneira, se mantém todo o choque cultural, de idioma, né? Os japoneses também são extremamente rígidos ali na rotina, nas regras, né? Tem todo um trato, né? Que tem que ser obedecido ali, todo direitinho. Contrário da China, que é meio bagunçado, né? A gente conversou com a Vivian Westwood também sobre China, morou muitos anos por lá, e ela fala isso, assim, como um ponto negativo, que é uma bagunça, o chinês não sabe fazer fila, todos eles te atropelam na entrada do metrô, tem esse choque cultural. Se você está indo para a China para estudar ou para trabalhar, é fundamental que você se informe sobre o visto que você vai usar para entrar na China. Porque os chineses são muito complicados com isso e eles são muito duros com isso. Quem vai estudar não pode trabalhar, quem vai a turismo tampouco pode trabalhar. Então, assim, se você vai trabalhar ou se você vai estudar, você tem que ter a certeza de que você tem o convite da instituição, a universidade que está te convidando para trabalhar, da universidade onde você vai estudar, ou você tem que ter um convite da empresa para a qual você vai trabalhar. Isso é muito importante, os chineses são muito complicados com isso. Você não pode deixar o prazo do seu visto expirar, porque quando o prazo do visto expira, diferente de outros países, que se você ficou um dia a mais ou um dia a menos, as pessoas não têm problema com isso e você pode ir embora. Na China, eles te prendem. A poluição é sim uma questão,
todos se queixam, é muito difícil de conviver, né, para além de toda a cultura e coisa e tal. Mas no mercado de trabalho, né, é inegável, a China é um país que continua crescendo, embora a economia chinesa tenha desacelerado, até aí na esteira da disputa comercial com os Estados Unidos, mas continua crescendo de forma robusta, né, e tem uma profusão de oportunidades de emprego. Com esses países, a China, a Rússia, esses que são assim muito distantes de diversas formas, né, não só geograficamente, que existe uma ponte de troca maior entre os dois mercados e os dois países, porque na Rússia principalmente, né, são oportunidades de emprego que se abriram em empresas russas que já atuam no Brasil ou de empresas brasileiras que estão no país, né? Essa troca a gente tem visto muito no ambiente acadêmico, em agências abertas na área de comércio, em outras áreas do Brasil no exterior e o contrário, quer dizer, foram abrindo-se pontes de ligação, né, entre esses países que também abriram oportunidades de trabalho. E dos personagens, o Rodrigo Lanhes, que foi para a Rússia, ele fala um pouco sobre essa dificuldade do russo se preparar para receber o estrangeiro. Isso somado à burocracia, que aqui na Rússia é tremenda, faz com que as atividades simples de resolver questões de papelada se tornem extremamente difíceis. Todo imigrante tem que se preparar para isso. Alguns países vão estar mais habituados e outros menos, mas essa dificuldade vai existir sempre. Se não porque o país onde se chega está pouco habituado a receber, talvez porque existe uma diferença de cultura muito grande. Se por um lado essas pessoas estão indo para outros países, né, e esses países têm programas para atrair pessoas qualificadas, são pessoas qualificadas que a gente está perdendo aqui no Brasil, né? Quer dizer, quando essas pessoas vão para outros países e ficam lá, isso acaba, a gente acaba perdendo, né? Gente que a gente investiu e formou. Isso tem uma ligação também com os problemas de produtividade da economia brasileira. No entanto, tem um alento, né? Que é, no futuro, com a economia melhorando, essas pessoas podem voltar ao país e vão voltar mais experientes, trazendo inovações, soluções que elas aprenderam lá, né? E com isso, elas podem ajudar e colaborar com a retomada do crescimento da economia. Então tá bom, gente. Esse material todo tá no site do Globo, vai ficar lá disponível, tem país por país, bem detalhadinho, né? Isso aí, com todas as dicas também de como ir atrás dos vistos, escolher o visto certo para o propósito certo. Alexandre Glaucio, muito obrigada pela participação. Até a próxima, gente. Até a próxima, obrigada. Valeu, um abração. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.